Direito na Idade Contemporânea tendo como base as teorias iluministas e liberais. Os séculos 17 e 18 foram palco de mudanças institucionais decisivas para a formação do pensamento contemporâneo. No final do século 17 teríamos a Revolução Gloriosa na Inglaterra, culminando no estabelecimento da primeira nação liberal burguesa, que possibilitaria no século seguinte o advento da Revolução Industrial. Direito na Idade Contemporânea no século XVIII. Vir-se-ia a drástica transformação das instituições políticas colocadas em prática principalmente pelas revoluções americana, 1776, e francesa, 1789. Referidas revoluções se deram no contexto do que ficou conhecido como revoluções burguesas, iniciadas na Inglaterra, em que a camada social composta pelos detentores do novo poder econômico, muitas vezes aliados às classes populares, contestaram a hierarquia tradicional e se impuseram às classes governantes anteriores, compostas pela nobreza e pelo clero. Carregando direito na Idade Contemporânea tiveram como justificativa ideológica a defesa de certos direitos dos indivíduos frente a possíveis abusos perpetrados pelos governantes, com base em direitos naturais como a vida, a liberdade e a propriedade. Pensamento que justificava o desenvolvimento da livre iniciativa, fundamental para o desenvolvimento do que viria a ser a Revolução Industrial. Reis Filho. Direito na Idade Contemporânea. Importantes declarações de direitos dessa época são: na Inglaterra, a Petição de Direito, 1628. A Lei do Habeas Corpus, 1676. E a Declaração de Direitos, 1689. No século seguinte, nos Estados Unidos, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, 1776. E a Constituição dos Estados Unidos da América, 1787. Na França, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. A subsequente Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 1791. Bem como a Constituição da República Francesa do mesmo período. No estudo do direito contemporâneo, é a fase correspondente ao que se chamou de primeira geração de direitos, ou seja, direitos de liberdade, que limitavam a intervenção do Estado na esfera da vida privada. Acumulação de capital ocorrida nos séculos anteriores, especialmente na Inglaterra, derivada da exploração mercantilista e escravista. O desenvolvimento das técnicas de produção embasadas nos novos conhecimentos científicos, associada a circunstâncias geográficas favoráveis. No caso da Inglaterra e suas reservas de ferro e carvão, tornou possível a superação do modo de vida da Idade Moderna. BLAINEY 2007. P. Modo de produção capitalista se torna pouco a pouco o modo de produção hegemônico, através da organização científica da produção derivada do racionalismo e do empirismo, baseado no aluguel da força de trabalho. Florescimento das grandes cidades influenciou sobremaneira essa nova organização social, pois a concentração demográfica urbana favorecia a obtenção de força de trabalho farta e barata, por conta do grande excedente de mão de obra disponível. Romeiro.
1998. Urbanização crescente, decorrente da nova organização social, trouxe novos desafios para as ciências então florescentes, em especial aquelas voltadas para a resolução dos problemas surgidos a partir dessa nova organização. Bolsões de pobreza nos centros urbanos, condições de trabalho deploráveis, exploração crescente da mão de obra em nome da lógica da produção, alienação do trabalho, aumento e controle da criminalidade, direitos dos trabalhadores, etc. Direito na idade contemporânea. Nesse contexto desenvolvem-se a economia política, a sociologia, a psicologia e a antropologia. E a filosofia adquire autonomia em relação à ciência. O direito passa a ser tratado como ciência, o que colabora para seu afastamento da ideia de justiça, esta relegada essencialmente para a filosofia. Matos, 2006. No final do século XVIII, o Estado de Direito se consolidou com o estabelecimento das constituições nacionais, decorrentes inicialmente da independência dos Estados Unidos da América e da Revolução Francesa, oferecendo o modelo que foi seguido pelas demais nações ocidentais. A partir do final do século XVIII, o mundo iria ver o surgimento da primeira nação estabelecida sob o primado das ideias políticas e filosóficas europeias produzidas a partir do século XVII, formada inicialmente por grupos puritanos saídos da Inglaterra, fugidos dos conflitos religiosos que dominavam a Europa. Os novos habitantes da América do Norte trouxeram consigo os ideais de liberdade defendidos desde o século XVII. Contudo, tão logo a Inglaterra passou a exacerbar seu controle sobre a livre produção de riquezas da colônia, negando o direito da nova colônia à representação no parlamento britânico, os proprietários americanos passaram a almejar autonomia. BLAINEY. 2007. P. Direito na Idade Contemporânea. Assim, em 1776, foi elaborada a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, marco do sistema jurídico internacional, que iria coroar a independência dos Estados Unidos da América. Nela se estabeleceu, entre outras coisas, que o homem nasce livre, dotado de direitos natos e inalienáveis como a vida, a liberdade, a propriedade, a segurança e a felicidade, a supremacia do direito e a divisão dos poderes, entre outras, carregando Direito na Idade Contemporânea. Em 1787, referidos princípios foram ratificados na Constituição dos Estados Unidos da América, que estabeleceu o regime republicano, federativo, bicameral, com eleições periódicas, a divisão dos poderes, a possibilidade de julgamento do presidente da República pelo Senado, presidido pelo presidente da Suprema Corte, as imunidades parlamentares, a competência do Congresso para estipulação de tributos e manutenção das Forças Armadas, bem como declarar guerra, o estabelecimento dos julgamentos por júri e a possibilidade de apresentação de emendas à Constituição por 2/3 do Congresso. Seguir. Em 1791, foram ainda ratificadas 10 emendas, compondo o que se chamou de Carta dos Direitos, Bill of Rights, dos Estados Unidos da América, dentre as quais merecem destaque a que estabelece a liberdade de religião, de imprensa,
de reunião e de petição. Primeira emenda. O direito à inviolabilidade das pessoas, casas, papéis e haveres contra a busca e apreensão arbitrárias. Quarta emenda. O direito a não servir de testemunha contra si mesmo, nem ser privado da vida, liberdade ou bens, sem o devido processo legal, nem ter expropriada a propriedade privada sem justa indenização. Quinta emenda. O direito à imparcialidade e publicidade do julgamento, mediante indicação de testemunhas e de defesa realizada por um advogado. Sétima emenda. A vedação do estabelecimento de fiança e multas excessivas, nem penas cruéis. Oitava emenda. Por fim, a garantia de que os direitos previstos na Constituição não implicam inexistência de outros direitos inerentes ao povo. Nona emenda. Partir do século XIX, a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra não tardou a se instalar aos demais países da Europa, encontrando especial desenvolvimento nos Estados Unidos, especialmente depois que o comércio marítimo passou a sofrer restrições em decorrência das guerras travadas na Europa no início do século. Busca por autossuficiência, aliada às expansões territoriais de viés imperialista, justificadas pelo alegado destino manifesto americano, de caráter religioso, fez com que aquela nação recém-formada, inicialmente agrária, despontasse nas décadas seguintes como a nova grande potência capitalista, alcançando o status de maior potência econômica e militar a partir das primeiras décadas do século XX, posição que manteria até os dias atuais. Direito na Idade Contemporânea na Europa. As mudanças ocorridas no século XVIII, em especial na França do período revolucionário, que posteriormente influenciou outros países da Europa, criaram a necessidade do desenvolvimento de uma nova ordem político-social, embasada em um novo regramento que rompesse definitivamente com a antiga ordem. Própria Revolução Francesa, reconhecida historicamente por sua radicalização, chegou a inaugurar um novo calendário. Direito na Idade Contemporânea da mesma forma, viu-se a necessidade da criação de novas leis, que correspondessem ao espírito da Revolução. Assim, surgia a necessidade de um descolamento com as tradições que remontavam ao antigo regime, e que poderiam colocar em risco a nova cultura pós-revolucionária. Foi nesse contexto que surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Primeira declaração de caráter universal, registrando os direitos inalienáveis do homem. Direito na Idade Contemporânea, no entanto, ao mesmo tempo em que o direito passa a assegurar sua autonomia frente aos valores morais identificados com o direito natural, a sociedade passou por transformações econômicas, resultantes da Revolução Industrial, que ampliaram a desigualdade social, e que resultaram, especialmente a partir do século XIX, na amplificação dos pensamentos voltados ao estabelecimento de uma ordem social mais justa. Século XIX pode ser considerado determinante no desenvolvimento de teorias voltadas à explicação da realidade e organização sociais. Como decorrência disso, influentes questões envolvendo direito e justiça, Revolução Industrial e o florescimento do método científico tornaram possível a construção de um sem número de teorias
diversas e discordantes entre si, muitas das quais influentes até os dias atuais. É neste cenário, por exemplo, que inicialmente se aprofunda a teoria idealista, cedendo posteriormente lugar a teorias como o historicismo, o positivismo, o utilitarismo e o materialismo. Segunda metade do século XIX veria ainda o advento dos movimentos sufragistas femininos e a abolição da escravidão. Contudo, a desigualdade econômica se perpetuou durante todo o período de consolidação da Revolução Industrial, calcada nas condições subhumanas dos trabalhadores. BLAINEY 2007. Sendo necessárias intensas lutas, enfrentando severas oposições, até que os primeiros direitos fossem reconhecidos aos trabalhadores e, ainda assim, de forma a amenizar timidamente a indignidade das relações de trabalho. BLAINEY 2007. Direito na Idade Contemporânea no tocante às discussões sobre direito e justiça. Do século XIX podemos destacar a influência de pensadores como Hegel, Comte, Savigny e Karl Marx. Friedrich Hegel, 1770 a 1831. Representou a transição do pensamento moderno para o contemporâneo. SCOPINHO. 2004. Direito na Idade Contemporânea. Hegel, a exemplo de Rousseau, colocou o Estado, a que considerava portador do espírito racional da história, acima do indivíduo. Salgado, 1996. Trabalha, como Rousseau e Kant, as relações entre vontade geral e liberdade, que seriam concretizadas no Estado. Direito na Idade Contemporânea, por outro lado, rompe com a ideia de contrato social de seus antecessores, encontrando a justificação do Estado tão somente em seu aspecto racional. O Estado, como realidade em ato da vontade substancial. Realidade que esta adquire na consciência particular de si universalizada. É o racional em si e para si. Esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel. Nele a liberdade obtém o seu valor supremo. E assim este último fim possui um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do Estado têm o seu mais elevado dever. 217. O governo não é outra coisa, ele mesmo, que um ponto que se fixa, ou a individualidade da vontade universal. Século XIX foi ainda palco do que se chamou de movimento historicista, que dava ênfase ao aspecto histórico na análise das organizações sociais, e que influenciou os movimentos culturalistas do século XX. Paim, 1995. Um dos maiores nomes do movimento historicista foi o jurista Friedrich Karl von Savigny, 1779 a 1861. Direito na Idade Contemporânea em um momento de intensa euforia com a codificação do direito. Movimento este diretamente decorrente das revoluções burguesas que necessitavam afastar as influências do pensamento antigo na formulação das leis com base em critérios racionais. Savigny foi contra a codificação. Discussão essa que ganhou relevância na Alemanha do início do século XIX, defendendo um direito derivado das tradições e costumes do povo, que pudessem melhor se adaptar às realidades históricas deste século. 2006. Codificação. Segundo Savigny,
serviria para tornar estático o direito, descolando-o do livre desenvolvimento histórico dos povos. Sico. 2006. 208 a 216. Partir das influências do empirismo britânico, que teve como representantes pensadores como Hobbes e Hume, teríamos o surgimento da doutrina utilitarista, cujos maiores representantes foram os filósofos britânicos Jeremy Bentham, 1748 a 1832, e John Stuart Mill, 1806 a 1873. Os empiristas se baseavam na ideia de que o conhecimento foi derivado das sensações, em oposição aos racionalistas que defendem o primado da razão sobre o corpo, e que podemos encontrar em Hume a ênfase do papel desempenhado pelas sensações de dor e prazer no estabelecimento das concepções morais. Direito na idade contemporânea em decorrência do mesmo princípio. Os utilitaristas consideravam justa uma decisão que levasse a uma otimização do prazer em relação ao sofrimento para o maior número de pessoas. Dessa forma, contrariamente aos pensadores liberais, esta corrente não prioriza o indivíduo, podendo mesmo levar à justificação de medidas que sacrificassem o indivíduo em nome da maximização da felicidade coletiva. O que já no século XVIII motivou as discordâncias entre seus seguidores e o filósofo Immanuel Kant. A partir do século XIX, a tradição do pensamento utilitarista dividiria espaço ao lado das correntes liberais clássicas no pensamento anglo-saxônico. Direito na idade contemporânea na primeira metade do século XIX, época em que o pensamento de Hegel dominava os círculos filosóficos e jurídicos na Alemanha. Surgiram os que se chamavam hegelianos de direita, mais conservadores, ligados ao pensamento religioso derivado da leitura de Hegel, e hegelianos de esquerda, ou jovens hegelianos, mais progressistas, comprometidos com a mudança social, influenciados pela linha dialética do pensamento hegeliano. Dentre os hegelianos de esquerda estavam Bruno Bauer, filósofo, teólogo e historiador alemão, Ludwig Feuerbach, filósofo, teólogo e antropólogo, e Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista e historiador. Luz. 2003. Direito na Idade Contemporânea. Karl Marx, 1818 a 1883. Foi inegavelmente o mais destacado dos pensadores hegelianos de esquerda, tendo, a partir das influências de Feuerbach e Bauer, desenvolvido o que viria a ser conhecido como materialismo dialético, numa inversão da dialética idealista de Hegel, mediada pelo materialismo e críticas da religião elaboradas por Feuerbach e Bauer. Luz. 2003. Direito na Idade Contemporânea entendendo o materialismo como corrente de pensamento que defende que o mundo material condiciona e prevalece sobre as ideias dos indivíduos, e não o contrário, como defendem os idealistas. Tem-se que referido pensamento dividiu espaço na história da filosofia ao longo do tempo. Anteriormente a Marx, poder-se-ia considerar próximos ao materialismo pensadores empiristas britânicos, como Bacon, Hobbes e Hume. Mesmo no século XVI, Maquiavel com seu pragmatismo amoral. Mas foi Marx, sob o pano de fundo do desenvolvimento das ciências,
Quem alçou o materialismo a ponto de tornar-se método de interpretação científica do mundo, criando com base nele teorias que explicassem a realidade político-social das sociedades. Carregando direito na Idade Contemporânea, Marx via no mundo o processo de desenvolvimento das sociedades, baseada nas relações econômicas entre as classes sociais. Seu materialismo histórico, desenvolvido ao lado de Friedrich Engels, colocava como motor da história, ao contrário do espírito idealizante de Hegel, as lutas de classes em decorrência da organização das forças produtivas da sociedade. Marx, 1998. Direito na Idade Contemporânea. Referidas lutas se dariam entre uma classe controladora dos meios de produção, que moldavam assim as estruturas sociais a seu favor, e a outra classe, despossuída dos meios de produção, que era explorada em sua força de trabalho, único bem do qual dispunham. Alcântara, 2007, analisou, dessa forma, o regime escravista da antiguidade, o regime feudal da Idade Média e o regime capitalista da modernidade. Previa, como etapa superior da luta de classes, um modo de produção comunista, em que as classes foram abolidas depois da tomada de poder pelas classes exploradas do sistema capitalista. Marx. Visão materialista histórica de Marx. Dados os pressupostos sobre os quais se baseava, notadamente a luta de classes, da qual decorria que a classe dominante estabeleceu sistemas de regulação social no interesse único e exclusivo de manutenção da sua dominação. Não permitiu que Marx se debruçasse sobre as questões de direito e justiça de forma pormenorizada. Embora seus estudos, principalmente o materialismo dialético e o materialismo histórico, abriram caminhos para novas análises da realidade. Direito na Idade Contemporânea visto como instrumento de dominação, a que chamou superestrutura do modo de produção hegemônico. O Estado e o direito mereceram, na teoria de Marx, análises que os classificaram como ferramentas de controle por parte das classes dominantes. Marx. Contudo, possível identificar certa ambiguidade no discurso de Marx sobre a questão da justiça, e assim também sobre o direito, tendo em vista a defesa de certos valores relacionados à emancipação das classes exploradas, que abriram espaço para o desenvolvimento de teorias de justiça voltadas exatamente para essa emancipação. Direito na Idade Contemporânea. Marx via como desnecessária uma ideia de direito e justiça, colocados geralmente como sinônimos, após a instauração do regime comunista, em que se instalaria a sociedade da abundância. Outros, por outro lado, viam nas máximas de Marx como de cada um conforme sua capacidade e a cada um conforme sua necessidade, princípios de uma justiça a ser buscada. De toda forma, foram influenciados por suas teorias que se organizaram grupos de trabalhadores ao redor do mundo, durante grande parte das décadas que se seguiram. Direito na Idade Contemporânea. Ao mesmo tempo em que Marx revolucionava o pensamento das ciências econômicas e sociais, veríamos na segunda metade do século XIX o desenvolvimento de algumas outras teorias que provocaram reviravoltas na produção científica e filosófica.
As teorias desenvolvidas pelo biólogo britânico Charles Darwin contribuíram grandemente para a retirada do homem de sua condição divina, ao situá-lo como mero fruto da evolução e da seleção natural, aproximando-o sobremaneira dos outros animais, e justificando assim que seus hábitos fossem decorrentes de processos biológicos, a exemplo do que ocorre com outros seres vivos. STEMME. 1996. Filósofo alemão Friedrich Nietzsche contestou toda a ideologia racionalista e metafísica predominante desde Sócrates, desferindo ataques violentos ao cristianismo, chamado por ele de platonismo para as massas, denunciando o caráter dominador do pensamento filosófico tradicional, enfatizando uma voz vicissitudes de um universo caótico e trágico, e proclamando a morte de Deus. Blackburn, 1997. P. Médico austríaco Sigmund Freud, na virada do século, inaugurou uma tradição que ressaltou as influências inconscientes que condicionam as ações humanas, colocando em xeque aquilo que se considerava produto da ação livre e racional dos homens. STEMME. 1996. Dessa forma, ao buscar uma explicação para a condição humana, foram desveladas forças outrora ocultas nos bastidores de nossa tradição cultural, que passaram a ocupar papel relevante nas análises produzidas a partir de então. Direito na Idade Contemporânea. Já no século XX, veremos as primeiras tentativas de estabelecimento de uma democracia de participação universal, independente de critérios de renda, cor ou gênero, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, veremos a ascensão de regimes totalitários e guerras de abrangência mundiais, consideradas as mais violentas da história da humanidade. BLAINEY. 2007. P. A retomada das questões éticas norteou as discussões sobre os caminhos da humanidade no pós-guerra. Direito na Idade Contemporânea. Ao mesmo tempo, teríamos ainda a divisão do mundo entre blocos capitalista e socialista, a posterior derrocada do mundo socialista, e a consolidação do fenômeno que se convencionou chamar de globalização. Da mesma forma, entre guerras civis e genocídios, foi um século em que questões sociais, políticas, econômicas e ambientais passaram a ganhar espaço relevante na arena internacional.